Yeah, so today we're going to talk about would. Já ouviram falar do would? Falou de should, depois foi should e must, e agora a gente está entrando no would. E é bem legal a gente trabalhar os modais, porque já dá uma ideia geral para vocês, um panorama bem legal, e vocês vão ver que a estrutura de negativa, interrogativa é a mesma, a estrutura de afirmativa é a mesma. O que vai mudar é o significado desse would, desse modal. Então, ele vai trazer todo um significado novo para a frase. So, would nada mais é do que o ia no final do verbo. É só isso. Então, quando eu falo assim, eu sairia às 18 horas. Eu sairia às 18 horas. Eu utilizaria o verbo leave. Eu sairia ou eu ia sair às 18 horas. Então, como que eu vou falar isso em inglês? I would leave at 6 p.m. Só isso. Coloquei o would na frente do verbo, pronto. Entrou aí o ia, uma coisa que aconteceria, mas não vai mais. Eu desembarcaria ou eu ia desembarcar. Como que eu falo isso? Desembarcar é desembark. Como que fica? I would desembark. I would desembark today. Eu desembarcaria hoje. Ou eu ia desembarcar. Tá? Uma coisa que ia acontecer, mas não aconteceu. Basta colocar o would antes do verbo. Só isso, Brasil. É só isso. Ok? All right. So now it's your time. Agora vocês vão fazer frases com ia. I would leave at 6. I would desembark. Fala uma coisa que vocês iriam fazer, mas não fizeram. É só colocar would antes do verbo. I would, como é que eu falo? Malhar. Workout. Workout. I would work out today. Lembrando que o I sempre maiúsculo. Quando sou eu, é sempre maiúsculo. I would work out today. But I sleep. É um verbo irregular. Irregular verb. Então, no passado, ele fica diferente. Ele fica assim, ó. Slept. Ok? Na cultura anglófona, todos os países que falam inglês, principalmente nos Estados Unidos, né? Essa coisa do eu é muito forte. Então, o eu, ele é sempre maiúsculo. Ok? Sempre. Pode estar no final da frase. All right? I would work as an ROV trainee. Faz sentido essa frase? Eu trabalharia como trainee de ROV. Estagiário, trainee de ROV. Então, em inglês, quando a gente especifica alguma coisa, a gente inverte. Estagiário, de quê? De ROV. Então, ó, ROV trainee. Professora, de quê? Inglês. English teacher. Quando tem alguma coisa especificando, eu sempre inverto. Tem na maioria das vezes. Alright? Would, eu vou colocar o ia. E aí é para todas as pessoas. Gente, inglês é muito fácil. Foca aqui em mim, ó. Eu falaria, você, ele, ela falaria, nós falaríamos, final, amos. Eles falariam. Então, o gringo que está aprendendo português, ele tem que ficar gravando um monte de final diferente. Aí a gente chega lá e dá uma voadora, porque a gente está aprendendo inglês e a gente fala uma língua muito mais complexa do que o inglês. É só colocar o would, não precisa nem juntar o verbo, porque a gente junta, né? Eu falaria. Falar, mas ia, juntei. Não, no inglês não, colocou would antes do verbo, acabou. Pronto. Isso é o que a gente chama de, na língua portuguesa, futuro do pretérito. Olha aí como é que a gente faz no inglês, muito mais fácil. I would desembark, I would speak, I would study, I would work out, e por aí vai. I would colocou o verbo. Ok?